a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos à nossa EBD, nossa continuação da matéria de Colossenses, exposição de Colossenses. Hoje nós vamos terminar a lição número 3, que começa a partir da página 16 do seu material, ok? Lição número 3, por que devemos ser gratos a Deus? E antes de mais nada, vamos orar e nos colocar na presença do nosso Deus, ok? Senhor Deus, nós agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra com liberdade. Pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que realmente possamos aproveitar, compreender e aplicar a Tua Palavra às nossas vidas. Abençoa, Deus, a nossa igreja, aqueles que estão impedidos de estar conosco nesta manhã, trabalhando, viajando, aqueles que estão adoentados, que a todos eu possa estender a Tua bondosa mão e dar a eles, ó Deus, a Tua bênção. Continua conosco, ó Deus, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nosso texto é do versículo 9 até o 14 do capítulo 1, mas para dar um pouquinho de contexto para nós, vamos ler todo o texto desde o começo. É pequeno, né? Então, Colossenses 1, de 1 a 14. Quero convidar os irmãos a lermos juntos. Lembrando que aí, a partir do 9, você preste um pouquinho mais de atenção. Não que você não vá prestar no resto, mas mais atento ainda, porque é a partir daí que temos visto na lição número 3, ok? Então, vamos lá juntos, irmãos, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Muito bem, irmãos. Como eu venho falando, é um texto maravilhoso, um texto profundo. Eu já destaquei várias vezes que tudo que está na Escritura é palavra de Deus, contudo, não há como nós não observarmos uma diferença, por exemplo, no nosso texto da semana passada ou da mensagem anterior, né, em Gênesis, onde estamos caminhando de noite, onde passamos por a genealogia dos filhos de Noé, depois passamos pela Torre de Babel. Texto importante, eu creio que tiramos lições importantes, mas quando a gente olha, meus irmãos, um texto desse, 14 versículos de Paulo, é uma piscina. Já foi aquela piscina que você olha assim, dá medo de mergulhar, porque tu não vê nem o fundo? Então é isso a impressão que os escritos de Paulo dão, tamanha a profundidade daquilo que nós temos diante de nós. Muito bem. Na nossa lição, se você acompanhar aí nessa apostila, nós começamos sempre com esses 3 objetivos que eu quero rever com os irmãos nesta manhã, ok? Está aí na página 16, do lado
esquerdo, nessa parte azul clara aí. Bem, nossos objetivos são saber, sentir e agir. Saber que o objetivo do cristão é a maturidade espiritual em um relacionamento consistente e profundo com Deus. Sentir gratidão pelo agir de Deus e necessidade de avançar na maturidade cristã, apresentando crescimento em sabedoria e inteligência espiritual. E, finalmente, agir, que seria a prática de verdade, andando de modo digno do Senhor como filhos de Deus, agradecidos pela redenção que nos alcançou e pelo poder que nos leva à maturidade em nível mais elevado. Então, eu quero redestacar, irmãos, que normalmente, especialmente na igreja hoje da modernidade, né? Ou pós-modernidade, se você preferir, você vai nas igrejas e as pessoas estão ansiosas por ouvir conselhos práticos sobre como ter a melhor vida possível, a vida mais abençoada, o casamento mais assim e assim por diante. Então, transformou-se a vida cristã em um monte de conselhos de autoajuda na prática, né? Centradas em transformação de comportamento, mas muito pouco em transformação de coração. Então, olha a diferença, irmãos, na abordagem de Paulo. Você não encontra aqui apontamentos, dicas de Paulo de como os colossenses, que diga de passagem, que ele não conhecia, não foi uma igreja que ele plantou, não era uma igreja que ele tinha proximidade, ok? Ele tinha relatórios, especialmente através de Epáfras, mas ele faz o quê? Ele recomenda coisas que são basilares para a igreja, ok? Então, eu vou dar um exemplo bem absurdo aqui, irmãos. Eu fui numa conferência uma vez sobre grupos pequenos, grupos como nós temos, nosso grupo de vida, certo? Eu sempre tenho muito respeito por programações, mesmo que sejam de doutrinas que eu discordo, mas tem coisa que não dá para passar a mão na cabeça, né? Então, a criatura lá que estava dando a palestra falou assim, como fazer o seu grupo pequeno crescer? Irmãos, o problema já está no que ela já falou, não precisava nem do que ela ia falar depois, porque você não tem controle sobre crescimento espiritual. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A única coisa que você pode tirar desse texto é que você tem que plantar e você tem que regar, certo? E aí você pode fazer aplicações práticas, claro, né? Como você vai plantar? Como é que você vai evangelizar? Mas como é que você vai regar? Como é que você vai ensinar, discipular, treinar líderes? Com certeza. Agora, olha só, Paulo não diz, preste bem atenção, vá para a praça de Corinto e faça ar livre. Isso é o pulo do gato para a sua igreja crescer. Paulo não fala isso. Paulo fala que tem que plantar como ele plantou, mas ele não fica dando dicas práticas, porque isso, irmãos, varia. Você não pode copiar um modelo e querer aplicar Ctrl+C, Ctrl+V em outra igreja, às vezes centenas, milhares de quilômetros de distância em outra cultura. Essas são aplicações que variam dependendo da localidade. Você não pode chegar para uma igreja lá na China e dizer assim, vá para a Praça da Paz Celestial. Lembra aquela que o camarada ficou na frente do tanque? Isso é década de 90, né? Lembra? Tentando peitar lá, fazer... Vai para a Praça da Paz Celestial proclamar o evangelho com uma caixinha de som. Em 10 minutos ele está preso, meu amigo. Porque você quer aplicar uma prática aqui no Brasil, você pode fazer tranquilamente uma praça num país comunista, certo? Então, Paulo não fala isso. Mas lá naquele evento que eu estava, ela começou a dar várias dicas. Aí ela falou assim, agora se você quer ver mesmo a sua igreja, seu grupo pequeno crescer, ore em línguas por ele. É o tipo de coisa, irmãos, desculpa, tão imbecil que eu não sei nem o que falar, além de ser imbecil. Da onde as pessoas tiram essas coisas? Mas sabe por quê, irmãos? Fazer o trabalho do evangelho é mais trabalhoso. Receitinha é mole. O problema é que, na verdade, não funciona. Veja o exemplo de Paulo. A igreja de vocês está muito bem, por quê? Alicerçada no amor,
na fé e na esperança. A mesma receita que Paulo vai repetir em várias das suas cartas. Como nós falamos em lições anteriores, como você vai praticar a fé, a esperança e o amor, aí é diferente. A irmã teve filho. As irmãs vão lá ajudar a cuidar no hospital. Está praticando o amor. O irmão está com uma dúvida doutrinária. Você que aprendeu mais, fala sobre a sã doutrina. Você está ensinando a fé. Sabia, irmãos, que fé não é simplesmente ficar acreditando nas coisas? A fé bíblica inclui a sã doutrina? É isso que Paulo está falando. E o que é a esperança, irmãos? A confiança do nosso dia a dia de que a nossa eternidade está garantida com Deus e que quando sairmos daqui, estamos para sempre na presença dele. É isso que Paulo fala aqui. Vocês operam em fé e em amor porque vocês estão firmados na bendita esperança dos santos. Por que eu estou destacando isso, irmãos? Porque na nossa descrição dos objetivos aí, ele fala, por exemplo, andar de modo digno do Senhor, apreciar a redenção. Sabe, irmãos, quando nós passamos por lutas, como por exemplo que estamos passando agora como planeta, e você perde de perspectiva que você é eterno, você perde perspectiva que Deus é soberano, você perde perspectiva que Ele está no controle de todas as coisas e que a Bíblia diz que os nossos dias estão contados. Então, quer seja por um vírus, quer seja por um cometa que cai na sua cabeça, quer seja por um atropelamento, quer seja por um ataque cardíaco, os seus dias estão contados. Você não vive em desespero, em desesperança. Você não fica assistindo o noticiário do terror e fica mais apavorado ainda. Pastor amigo meu falou que 3 irmãos da igreja dele entraram em uso de remédio controlado na pandemia. Irmãos, eu tenho muita dificuldade com isso daí, viu? Porque isso mostra a falta de controle da palavra na nossa vida. Preocupar é uma coisa, a gente se preocupa. Nossos filhos saem de casa, às vezes demora muito para voltar, você fica preocupado. Isso é instinto seu de pai e de mãe, ou quando fica doente. Quando você foge do nosso controle, coisas como essas que nós temos nos nossos objetivos não estão verdadeiramente funcionando na nossa vida. Não estamos andando de modo digno do Senhor. O que nós vamos ver na lição de hoje, meus irmãos, são mais princípios que são esses que têm que embasar a nossa caminhada com Deus. Bem, nós já vimos a introdução dessa página 16, né, os irmãos sabem disso. Já vimos o primeiro ponto, pedindo pelo conhecimento de Deus, que aborda o versículo 9, com sabedoria e inteligência. O número 2 também, qual o objetivo em se alcançar o conhecimento de Deus. Na verdade, já começamos o ponto 2. Então, exatamente daí que eu queria começar com os irmãos, mas eu não vou explicar novamente. Nós vamos percorrer esse slide para reavivar a nossa memória do texto, e aí vamos pegar a partir do terceiro slide, ainda no ponto 2, ok, irmãos? Página 18. Quero sempre lembrar aos irmãos, só um detalhezinho, que os nossos textos aqui da apostila estão na ARA, Almeida Revista e Atrasada. Desculpe, irmãos, revista é atualizada. Mas eu fiz os slides na versão que a gente usa e faço sempre algumas considerações porque há diferenças de tradução, ok? Então, uma, por exemplo, usa andar, outra fala viver, e aí eu faço as considerações para você prestar atenção aí. Se você está sem o material, tem lá na nossa livraria, ok? Então, muito bem. Página número 18. Qual o objetivo em se alcançar o conhecimento de Deus? O verso 10 diz qual é o objetivo da sabedoria e da inteligência que vimos lá no versículo 9. Primeiramente e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. O termo, como eu disse, andar, que está na revista atualizada, aqui traduzido na NVI como viver, se refere ao modo de vida, à conduta de uma determinada pessoa. É um termo que abrange todas as áreas da vida humana. Se o cristão estiver completamente cheio do conhecimento da vontade de Deus, ele terá a vida completamente influenciada e direcionada pela vontade de Deus. Não somente sua forma de pensar será mudada, mas seu viver diário refletirá seu compromisso com Deus. Consequentemente, isso gerará satisfação em Deus.
O cristão passa a viver não mais para satisfazer suas próprias vontades, mas para agradar a Deus. Você já parou para pensar como podemos agradar o Senhor em tudo? Segundo o texto, isso acontece quando entendemos a vontade de Deus e a aplicamos em nossa vida diária. O texto conclui nos mostrando quais são as consequências práticas disso, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo emprega o mesmo verbo usado para descrever a ação do Evangelho lá no verso 6 que vimos, né, nas lições anteriores, e já vai frutificando. A única diferença é o tempo do verbo. No verso 6, o verbo descreve o poder e a capacidade inerente ao próprio Evangelho. O Evangelho por si só é capaz de gerar vida. O próprio Evangelho está agindo para isso. Todavia, é importante observarmos que agora no versículo 11, o verbo frutificar refere-se aos cristãos, enfatizando que há uma semente dentro de cada cristão que está em pleno desenvolvimento. Os frutos que são produzidos através das nossas vidas são uma consequência desse evangelho que habita em nossos corações. Pequena pausa aqui, isso foi tudo explicado na lição anterior, que está online, certo? Aonde a gente explicou, meus irmãos, que a mesma semente que inicia o processo através da nossa conversão, ela continua frutificando. Então, Paulo diz lá no versículo 6, esse evangelho frutificou na vida de vocês, conversão, novo nascimento, e agora ele continua frutificando. Lembra que a gente já falou, irmãos, em EBDs anteriores várias vezes? O evangelho, ele não é só a porta pela qual nós entramos, ele também é o caminho pelo qual nós caminhamos, certo? Então, eu me converti lá em 1940. Beleza, isso foi só o começo. Há toda uma estrada, irmãos, de crescimento espiritual que só se encerra na nossa morte, ok? Então, não tem aposentadoria. Não tem pendurar a chuteira. A vida cristã, irmãos, é a nossa carreira. Todo o resto são acessórios. Todo o resto. Acessórios outros que são alguns muito mais importantes do que outros, com certeza. A minha carreira como esposo, como pai, é muito mais importante do que a minha carreira como profissional. Sem dúvida nenhuma. Até porque do profissional eu vou me aposentar. Esposo e pai, não. Mas acima de todas essas, meus irmãos, está a minha carreira como filho de Deus. Essa é que vai influenciar e abençoar todas as demais da minha vida. Ok? Outra informação importante sobre o verbo frutificar é que devemos levar em consideração, não faltando aí, né? É que ele está no presente contínuo. O que chama a atenção para o fato de que constantemente Deus tem trabalhado por meio de Cristo nos corações, nos fazendo produzir frutos agradáveis a Ele. O nome que damos a isso, irmãos, é crescimento espiritual. Por isso, o versículo termina, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Essas duas consequências estão diretamente ligadas. À medida que o cristão entende e coloca em prática a vontade de Deus, os frutos são perceptíveis e, consequentemente, crescemos no conhecimento de Deus. Irmãos, antes de nós agora sim entrarmos no slide inédito para essa manhã, né? Que já é no final da página 18, um dos problemas que acontece na nossa vida, irmãos, é que nós desenvolvemos, algo que não é em si totalmente ruim, nós desenvolvemos interesses na vida. E, paulatinamente, esses interesses vão tomando conta da nossa vida. Hobbies, outros interesses, assim por diante. Eu acho muito bom ter bons interesses, especialmente aqueles que lhe fazem crescer como pessoa, como indivíduo. Conhecer a história, falar outras línguas, outros idiomas, com certeza, isso é muito bom. É importante você ser uma pessoa que está sempre melhorando, crescendo como indivíduo. O probleminha, irmãos, é que quando esses interesses tomam tanto do nosso tempo ou do nosso atrativo, que nós esquecemos que para que eles sejam bem usados, bem utilizados, eu preciso cuidar do principal, que é a minha vida com Deus. É por isso, irmãos, que nós insistimos tanto em nossa igreja sobre a sua vida devocional.
vida cristã, irmãos, vivida à base do domingo, tem sido a maior vitória de Satanás no meio da igreja. Então perceba bem, Satanás não consegue trazer perseguição de verdade no Brasil. De verdade não tem. Ele não consegue fazer quase nada em relação a oprimir a igreja. Por causa da democracia, das leis, etc. Ok? Então ele vai tentar outras coisas, irmãos. Tudo que ele quer é que você venha religiosamente no domingo na igreja. E aí quando chega em casa, você diz, nossa, o culto hoje foi tremendo. Rupiei. E aí a sua Bíblia vai para a estante, aonde ela ficará até o outro evento, até o outro compromisso. Satanás treme, meus irmãos, não é? Quando a gente faz culto barulhento, movimentado, louvor, vamos botar uma orquestra. Satanás treme, irmãos, é na nossa vida diária com Deus. É a caminhada diária na palavra, na oração. É quando você tem alvos evangelísticos pelos quais você ora e investe sistematicamente. Satanás treme, meus irmãos, quando você tem uma biblioteca de boa doutrina em casa, onde você vai se alimentando e fortalecendo a sua fé. Lembra da fé, esperança e amor? Porque aí, sabe o que acontece? Você não é levado por todo o vento de doutrina, usando as palavras de Paulo. Eu cresci numa igreja, irmãos, onde me converti, que toda hora nós perdíamos membros para heresias. Que vinha o pessoal de igrejas mais movimentadas, mais atrativas, e o pessoal ia como a mariposa para a luz, né? Sendo atraída. Pela graça de Deus, irmãos, pela graça de Deus, isso não tem acontecido nesta igreja. Mas sabe por quê, irmãos? Por causa dessa cantilena chata, dessa repetição chata, devocional, conferência, bons livros, leitura bíblica, vez após vez após vez. Você pode até ir embora porque o pastor veio ser chato para dedéu, você pode até ir embora porque você ficou chateado com o irmão e resolveu não resolver. Mas pela graça de Deus não tem ninguém indo embora porque tem sido atraído por outras doutrinas falsas. Temos dado, meus irmãos, uma cara definida, teologicamente falando desta igreja, inclusive em suas aplicações. Mas por que isso, meus irmãos? Porque você precisa de firmeza naquilo que você crê. Caso contrário, surge o TDAH espiritual. Qualquer coisinha brilhante, você vai atrás. Essa semana, toda hora tem uma asneira diferente, né? Essa semana, lançaram uma música que eu não sei nem quem é a menina lá, inclusive falaram que nem crente é. Não sei quem diz a música dela que até Deus será surpreendido, uma coisa assim. Aí foi aquela tal de sei lá o que, Alcântara, qual é o nome dessa menina mesmo? Priscila Alcântara, que é outra analfabeta bíblica. Chamou a menina e disse que deu uma profecia para ela, que Deus disse para ela que ela pode usar o nome de Deus como ela quiser. É o cego guiando o cego. Pastor, por que o senhor se importa nisso? Porque a nossa geração que não conhece Bíblia vai atrás disso, irmãos. E daqui a pouco o pessoal está cantando essa besteira nas igrejas aí. O Deus que está surpreso. Oh. Quando é aniversário de Deus, bora fazer uma surpresa para ele. Irmãos, isso é tão básico que como alguém pode afirmar coisa dessa? Gente, eu estava na EBD com 11 anos de idade, eu já aprendi sobre a onisciência de Deus. Como é que essa geração não sabe que Deus conhece absolutamente tudo? Enfim, irmãos, mas por quê? Porque não estão cuidando do básico, como Paulo aqui tem esse zelo pela igreja de Colossenses. Portanto, irmãos, crescer no conhecimento de Deus não pode ser um apêndice na nossa vida. O apelo do profeta é: conheçamos e continuemos a conhecer o Senhor. Por quê, irmãos? Porque você nunca vai chegar ao fim do poço, ao fundo da piscina.
O abismo é infindável. Na verdade, não há nem como colocar dentro de nossas mentes limitadas, finitas, tudo do nosso Deus. Que bom, porque nunca vamos chegar até o final do currículo. Alguém me perguntou uma vez, só para... Pastor, mas será que durante a sua vida você vai conseguir pregar a Bíblia toda? Eu falei, é bem provável que não. São 66 livros, eu estou no 13º, 14º, que não dá não. Mesmo vivendo que nem a minha avózinha até os 94, acho que vocês não vão querer ficar ouvindo o velho de 94 anos pregando, mas o ponto é que, vamos supor que eu chegasse, vamos supor que eu tivesse começado bem menino a pregar, né, cada livro da Bíblia eu chegasse até o final. Acabou meu material, irmãos? Não. Começa de novo. A palavra de Deus é infinda, nunca tem fim. Nunca tem limite de poder aprender com ela. Seguindo o último parágrafo, irmãos, da página 18. Paulo continua a oração, nós estamos no versículo 10, tá? Usando uma linguagem bem apropriada para o contexto. Muitas heresias haviam invadido as igrejas daquela região. Alguns irmãos estavam em busca de experiências sobrenaturais e poderes que, segundo se ensinava, eram concedidos somente a um grupo selecionado de irmãos. Todavia, o desejo do apóstolo Paulo é que os cristãos sejam todos, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então, irmãos, falsos ensinos que prometem experiências fantásticas já existiam naquela época, existiu durante toda a história da igreja, certo? Eu sou da geração que subia no monte para ver a grama pegar fogo, lembra? Lembra disso, mano? Então, a geração do dente de ouro, o pessoal gosta dessas coisas. Vamos sentar para estudar a Bíblia. Aí não, aí você é frio. A letra mata. E o diabo fica feliz da vida com um negócio desse. Porque é por isso que nós temos a geração que temos hoje. Paulo, meus irmãos, sabendo que os irmãos já haviam começado a ser atraídos por aquilo que de verdade não traz maturidade espiritual, alerta sobre aquilo que realmente importa. Ele ensina à igreja que o verdadeiro poder espiritual é dado a todos por meio da obra de Cristo. Então veja bem, meus irmãos, olha a mudança. O que estava sendo ensinado em Colossos? O que tem sido ensinado muito na nossa geração? Que você precisa buscar, você precisa conquistar esse poder. Ok? O que Paulo está ensinando, irmãos? Exatamente o contrário. O poder, quem determina e quem dá, é o Senhor à sua igreja. E detalhe, Paulo não ora para que alguns consigam, porque isso é muito difícil, isso é para um grupo de selecionados, não. Esse poder está sobre toda a igreja. A mesma coisa, irmãos, a nossa geração faz com a palavra unção. Quantas vezes a palavra unção aparece no Novo Testamento? Alguém sabe? 50 vezes? 30 vezes? 20 vezes? Estou me sentindo Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. 10? 5? 2 vezes. Como, pastor? Tudo que se fala hoje é unção. Pois é. 2 vezes. Primeira carta de João. Onde ele afirma o que, irmãos? Busquem vidas ungidas ou busquem a unção de sei lá do quê. Agora tem unção com adjetivo, né? Unção de conquista, unção de sei lá do quê, unção de... Não. O que ele fala, irmãos? Que a unção está sobre toda a igreja. Quer dizer que não tem um pessoal especialzinho, não? Ah, o fulano é tão ungido. Tal expressão, irmãos, não existe na Bíblia. Isso é modinha evangélica. Sabe por quê? Porque o camarada falou de maneira energética, porque ele bateu no púlpito. Lá está adultério, mas tudo bem. Ele pega com unção. É puro marketing, é puro, meus irmãos. Esqueci o termo. Não é psicomotora, não. Alguém me ajuda. Fugiu. É o uso de gestos e forma de falar, onde você conquista, você seduz a atenção das pessoas. Pouco importa se o conteúdo é bíblico ou não. Você usa as frases corretas que engatilham nas pessoas aquilo que elas querem. Lembra do comichão de ouvido de Timóteo? Pois é.
Então, meus irmãos, voltando, isso não tem na Bíblia, mas bora usar. Pastor, então o senhor não acha que há pessoas ungidas? Claro que acho, porque 1 João já disse, a igreja está debaixo da unção do santo. É isso que João está falando. E é isso que Paulo está falando aqui, meus irmãos. Eu espero que todos vocês sejam cheios de todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Aí tem um resultado, que a gente já vai falar dele. Então perceba, meus irmãos, que em lugar de criar uma busca por uma coisa imaterial, subjetiva, nós vamos ver coisas muito objetivas e palpáveis e mensuráveis que vão dizer se você realmente está deixando o poder que Deus já está colocando na sua vida ter resultado ou não ter resultado. Vamos voltar que a gente vai chegar nele. Ele ensina a igreja que o verdadeiro poder espiritual é dado a todos por meio da obra de Cristo. Precisamos entender que há um poder que está disponível para os cristãos em Cristo. O texto aponta para o que Deus quer que experimentemos. Tal poder é uma capacidade, um potencial para executar ou realizar uma tarefa. Uma capacidade que é dada a todos os crentes e de forma abundante, de tal forma que todos os cristãos, sem exceção e sem distinção, poderão alcançar a maturidade cristã no nível mais elevado. Para a surpresa de muitos, o texto diz que esse poder é formado por duas virtudes cristãs: paciência e perseverança. Ou, no nosso texto, na NVI, perseverança e paciência. Porque os termos em grego, irmãos, são tão similares que você pode até inverter a tradução em português. Tá? E aí eu até coloquei que na área está longanimidade. Tal poder não pode ser alcançado senão por meio delas. Então vamos lá, irmãos. Pastor, então quer dizer que eu não preciso fazer nada? É só ficar esperando, porque o poder já está em Cristo, ele já vai me dar. Então vamos lá. Que bom que você perguntou. Não perguntou, mas tudo bem. O que você encontra lá em Efésios capítulo 6, quando fala sobre o enchimento do Espírito? Infelizmente, durante anos e anos e anos, a Revista Atualizada e outras traduções traduziram o texto assim: encham-se do Espírito, ou enchei-vos do Espírito, certo? Se você pegar a NVI, você vai encontrar, pela primeira vez, sei lá por que demorou tanto tempo, o texto traduzido como está no grego, no passivo: deixem-se encher do Espírito. Então, meus irmãos, não é que você não faça nada. O ponto aqui é que você não pode enfiar o Espírito dentro de si mesmo. O que o texto está dizendo é que você tem que deixar de atrapalhar Deus. Como é que nós atrapalhamos Deus, irmãos? Vivendo sem comunhão com Ele, vivendo longe da palavra, longe da oração, longe das disciplinas bíblicas. Pecado não confessado. Você não está tratando o pecado na sua vida. Então, o que Paulo ora aqui, irmãos, Deus está fazendo por nós, em Cristo. Só que em lugar de nós sermos terreno arado, né, revolvido, adubado, que é o que nós podemos fazer para ele colocar a semente, nós somos terreno o quê? Endurecido pelo pecado, por lembra aqueles hobbies e passatempos e compromissos que nós arranjamos na nossa vida? Dominam a nossa vida totalmente. Paul Washer tem até uma coisa interessante. Como você quer ser cheio do Espírito se você fica 30 horas, nem tem no dia, né? Mas 30 horas assistindo televisão e 5 minutos orando? Ele está certo. Ele está coberto de razão. Você pode trocar isso por qualquer coisa, irmãos. Você fica 30 horas no seu videogame preferido, 30 horas no seu jogo de futebol preferido, 30 horas na sua, Deus o livre guarde, novela preferida. Aí você faz aquela devocional de 5 minutos, aí você reclama que... Aí você vai no culto de oração. Quero orar pela minha vida espiritual, estou me sentindo fraco. Mas vai sentir mesmo. Você está buscando isso daí. Você está conseguindo o que você está buscando. Se sentir fraco espiritualmente. É como se você fosse no instrutor da academia e reclamasse com ele: olha, eu estou aqui há 6 meses, não vi resultado. Na verdade, ganhei até peso. Aí, peraí, como é que você está fazendo? Aí ele pede para você repetir o exercício, você está pegando aquele pezinho de meio quilo.
Sabe aquele que a tiazinha de 70 anos usa? Então, tem que perder meio quilo. Faz muita força. Cara de força, mas meio quilo. Mostra o supino. Aí você vai fazer o supino, você está pegando a barra oca. De novo, a dos velhinhos. Quero deixar bem claro que não é a minha. Em vez de pegar a barra maciça, botar peso. Aí estava levantando ali, nem sei o que aquela barra oca pesa, não é nem um quilo, né? Aí o instrutor vai dizer para você, você está de brincadeira comigo, né? E na esteira, como é que você faz? Aí coloca aqui no número 2, porque é o meu número preferido. Faz 5 minutos no número 2. É isso, irmãos, que muitos cristãos estão fazendo. Aí quer ser cheio do Espírito. Ou que o Espírito encha. Porque quando vem, irmãos, as lutas, os problemas, a paciência e a perseverança vão pela janela. Porque é através da paciência e da perseverança que nós vamos sendo moldados, irmãos. Que nós vamos sendo trabalhados. O Salmo 119 tem 2 versículos que são praticamente uma cópia do outro. Em resumo, parafraseando, eles dizem o seguinte: foi bom para mim ter sido oprimido. Foi bom para mim ter sido castigado, para que agora eu obedeça a tua palavra. Espera aí. Como assim? Sim? O salmista reconhece que ele estava desobedecendo a palavra, mas foi a luta, a dificuldade, que o fez voltar-se para Deus e obedecer. Olha aí. Através da paciência, através da perseverança. Vamos falar, irmãos, sobre esses termos. Perseverança, como eu disse, na outra versão está traduzido de outra forma, né? Inclusive está aí na sua lição como paciência. Os termos são intercambiáveis, mas tirando, principalmente do sentido original, irmãos, do grego, significa resistência, firmeza, constância, perseverança. O poder que alcança os cristãos vem de Deus e tem como objetivo sustentar o cristão em meio às provações sem retroceder. Paciência é a capacidade, ou perseverança no nosso título aí, né? É a capacidade de suportar ou permanecer firmes, independente da intensidade ou da duração do sofrimento. É uma palavra usada para os vários tipos de provas que passamos na vida. Esse poder atua também na vida da igreja, segundo o texto, operando longanimidade. Então vamos lá, irmãos. Vamos lá, vamos ver logo então a descrição do segundo termo. Longanimidade ou paciência. Essa palavra descreve alguém que é tardio no irar-se contra o próximo. Então veja um pouquinho a diferença, irmãos. A primeira fala sobre você aguentar a pressão. A segunda está falando mais sobre você não ter uma reação negativa que humanamente se justificaria naquela situação. Ok? Além disso, é uma palavra usada para mostrar a forma como Deus se relaciona com o homem. Deus é longânimo, de longo ânimo, duradouro e paciente para com os homens, perdoando-os e tratando-os com sua graça. É a qualidade da mente e coração que faz com que o homem seja capaz de suportar as pessoas, por mais inconvenientes que sejam. Então, irmão, está mais relacionado às circunstâncias que até pessoas possam trazer. É interna, é eu com eu, junto com Deus, é claro. Certo? Como eu estou agindo e reagindo às situações. Aí a segunda tem mais a ver com como eu vou responder às pessoas, porque geralmente, irmãos, o teste da nossa paciência, longanimidade, perseverança, vem através de outro ser humano. Assim como você também é usado para testar outras pessoas. Então, cônjuges, pais, filhos, patrões, empregados, o cara da fila do leite, sei lá. Se você é uma pessoa, irmãos, e eu estou no barco com você, que constantemente vê a sua paciência chegando ao limite, alguma área de imaturidade espiritual está não sendo tratada na minha e na sua vida. Eu tenho dado tanta prioridade a outras coisas, mas não tenho priorizado isso. Ou se porventura, diante de lutas, diante de desafios, você rapidamente esmorece, rapidamente se desanima de novo, a sua compreensão espiritual está capenga, falha.
de que Deus está agindo em alguma coisa ali. Deus está fazendo alguma coisa através... Por que que não chegou até o final? Porque Deus não cumpriu aquilo que ele estava fazendo. Toda aprovação, irmãos, que a gente gosta de chamar de deserto, né? Toda aprovação tem tempo preparado por Deus para durar. Mas não é no meu tempo, é no tempo dele. E qual é o critério que Deus usa? Eu aprendi ou eu não aprendi a lição? Aquilo para o qual Deus permitiu aquilo, já cumpriu o seu propósito na minha vida? E, inclusive, às vezes, na vida de outras pessoas. Eu comentava com uma irmã sobre a demora na internação, por causa, é claro, da situação que a gente está passando, do seu ente querido. Eu comentava com ela que nós não temos ideia de qual o nível de consciência que a pessoa está quando está sedada, etc. Há toda uma discussão, nós não temos como ter certeza. Mas uma coisa eu sei, as pessoas que não estão lá estão completamente lúcidas e cientes do que está acontecendo e estão vendo um dia após o outro passar. Estão vendo 7 se transformar em 14 dias de internação, transformar em 21, se transformar em 28. E aí depois, irmão, às vezes, tanto tempo assim, a pessoa nem se recupera. E a pergunta que vem é, Deus, por que o Senhor não levou lá no começo? Nos poupou desse sofrimento? Poupou a pessoa desse sofrimento? Porque Deus tinha propósito, essa é a resposta. Deus estava fazendo alguma coisa. Nesse caso, particularmente, e do que eu posso falar com certeza, da vida daqueles que estavam do lado de fora, acompanhando aquilo lá. Irmãos, nosso sofrimento, nossa luta, nosso luto, ele não é à toa. Deus não é sádico, sabe? Deixa eu colocar a lupa aqui em cima do meu filho para ver se ele pula. Esse não é o caráter do nosso Deus. Nosso Deus, na verdade, irmãos, é um Deus muito econômico. A ideia de ser econômico, da economia de Deus, é que Ele sempre faz as coisas com um planejamento milimétrico do que Ele está fazendo. Para que Ele está fazendo, o que Ele deseja cumprir. Neste caso, Ele está colocando pessoas para que eu seja provado, testado e, querendo Deus, aprovado na minha perseverança, na minha paciência. Agora, uma coisa interessante, irmãos, é que é muito provável que você já tenha orado por paciência, perseverança, como se quiser chamar. Foi ou não foi? É quase impossível que alguém aqui não tenha nunca feito essa oração. Senhor, me dê mais paciência. Na verdade, irmãos, toda vez que eu oro por qualquer coisa, eu preciso lembrar que eu estou orando por aquilo porque eu quero resistir às forças contrárias àquilo, certo? Então, se eu estou orando por paciência, eu quero ter mais segurança, firmeza, durabilidade diante de situações que testam a minha paciência. Então, o que você acha que Deus vai fazer? Ele vai lhe colocar em situações onde a sua paciência será testada. Eu me lembro uma vez, a gente estava ouvindo uma história incrível de perdão. Incrível mesmo. Alguém que sofreu, na verdade, sua esposa, algo horrendo. E o testemunho de perdão daquela mulher e do seu marido, etc, etc. Aí a pessoa diz assim, eu quero perdoar assim. Eu olhei para ele, você não sabe o que você está pedindo. Porque às vezes a gente acha, irmãos, que quando a gente faz essa oração, que vai abrir o céu e uma luz vai chegar, que nem essa daqui. E pum! Eu automaticamente sou aquela pessoa perdoadora que eu acabei de orar. Ou paciente que eu estou orando. Ou que ama, e assim, assim, assim. Não! É tão ilógico quando eu comentar assim, eu queria tanto correr uma maratona, 42 quilômetros. No dia seguinte, se eu estou fazendo esse tempo de oração, Deus vai me colocar para correr. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros. Porque eu orei, não orei, para correr uma maratona? Ora, só corre maratona quem? Corre. Sentado em casa com o controle remoto, não corre maratona. Ora, se eu quero alcançar tal alvo espiritual, Deus vai me colocar para correr. Deus vai me colocar para treinar, para que aquilo que eu tenho orado se transforme em realidade
na minha vida. Então, irmãos, esse poder que opera na vida da igreja faz com que o homem passe por tudo isso, mas com gozo, com alegria. Ele nos capacita a suportar tudo pacientemente e ainda assim ter alegria. A forma como o texto apresenta a paciência e a longanimidade não é simplesmente de atitudes que são realizadas esporadicamente, mas sim uma forma de viver, um estilo de vida. Eu sei, meus irmãos, que a gente agora pode até não pensar ou não se perceber, mas isso é algo fundamental na nossa vida cristã e muito ausente na nossa vida cristã. Basta a pessoa ou pessoas com quem você se relaciona não se comportar da melhor maneira possível. E aquilo continuar durante algum tempo e você está dentro daquele relacionamento, no trabalho, em casa, quem quer que seja, e aquilo vai testando a sua paciência vez após vez, e você não aguenta mais, e aí você começa a questionar Deus: Senhor, até quando eu tenho que... Ué, mas você não queria ser paciente, perseverante, amoroso, perdoador? Você entrou na escola de Deus, querido. Para que você de verdade sejam essas coisas. Dentre as escolas de Deus, irmão, sem absolutamente nenhuma dúvida, o casamento é o principal lugar de ser moldado. E essa é a razão, irmãos, porque nós temos um índice de divórcios tão grande nos dias de hoje. Quanto mais avançado é o país, maior é o nível de divórcio. Porque o casamento se transformou em algo descartável. Uma vez que a pessoa não está tendo o comportamento que eu gostaria que tivesse, bora? Fila anda, segue o jogo. Bora partir para o próximo. E eu suportar, aguentar, não, de jeito nenhum. Mas por quê? Falta a perspectiva de crescimento que a palavra de Deus coloca aqui em quaisquer situações, por exemplo, essas que surgem no casamento, mas também em outras situações na nossa vida. Ok? Terminando o ponto 2. Como você vê a si mesmo? Você se considera um cristão maduro? A maturidade espiritual reside no conhecimento e na prática da vontade de Deus. E a força espiritual reside em suportar as circunstâncias e as pessoas com alegria de ter seus pecados redimidos por Cristo. Eu quero encerrar aqui, irmãos, com uma lembrança de uma aplicação que eu já tenho feito várias e várias vezes. Em outras situações eu já expliquei que sentir tristeza, ter problemas com as lutas, com as dificuldades, né, com as surpresas ruins da vida, isso é humano, isso é completamente normal. Agora, à luz do que nós acabamos de ouvir aqui no nosso estudo, e à luz do resto da palavra de Deus, o que é esperado de mim, de você como cristão, é o que eu vou fazer com essa situação. E aí, meus irmãos, eu tenho tratado várias vezes que é por isso que determinadas pessoas desenvolvem problemas emocionais ou psicológicos, como quiser chamar. Porque ela não processa direito os percalços da sua vida, as perdas, os lutos, as lutas, a mudança de significado da sua vida. Eu disse mudança de significado porque também tem gente que não processa direito o que é aparentemente bom, o sucesso. Uma nova categoria de depressão que foi diagnosticada há alguns anos atrás é porque a pessoa tem tudo dando certo na sua vida. Acredite se quiser. Mas por que isso, irmãos? Os propósitos dessa pessoa e a forma de chegar à realidade não tem nada do que nós acabamos de ver aqui em Colossenses. É uma perspectiva meramente horizontal. Se atrapalhou essa perspectiva horizontal, a pessoa perde o seu rumo. Mas quando você tem uma perspectiva vertical, do alto, independente do que acontece, você sabe que Deus está no controle, que Ele não lhe abandonou. As promessas da palavra de Deus, meus irmãos, não são frase de para-choque de caminhão. São palavra de Deus. É por isso que você encontra tal pessoa que passa por coisas terríveis na sua vida e ela está firme como uma rocha. A pessoa passa por uma coisa ruim, mas infinitamente menor, e ela desaba. Porque a sua vida estava firmada nas coisas erradas. No discurso, na mente,
é Cristo. Mas na prática, a teoria é outra. Portanto, meus irmãos, mais uma vez vendendo meu peixe, essa é a razão porque você precisa diariamente do lavar santificador da palavra, limpando a sua mente. Mudando e removendo princípios mundanos que nos levam a idolatrar pessoas, idolatrar situações, ou o que quer que seja, que não seja o nosso próprio Deus, que é o único que realmente deve ser adorado. Ok? Então, meus irmãos, ser grato a Deus também requer uma boa compreensão das razões pelas quais devemos agradecer. O apóstolo Paulo aponta 4 bênçãos que alcançaram a vida da igreja em Colossos, por meio da obra que o Deus Pai tem realizado na pessoa e do seu Filho amado. A razão de ser da ação de graças é encontrada no ato salvador de Deus. Como eu sempre digo, meus irmãos, a coisa mais importante do mundo é saber que somos salvos. O resto é acessório. O resto não é realmente o mais importante. É extremamente humilhante quando o homem lá de fora vê histórias de, como eles chamam, histórias de superação, né? Lembra do Nick? Camarada lá que nasceu sem os braços, praticamente, na verdade, nasceu só com um cotoco, sem as pernas, vive dando palestras por aí. Ele é cristão. E quando ele fala, meus irmãos, as pessoas aproveitam a parte de que ele, como ser humano, tem muito mais dificuldade do que eu e você. Hoje ele é casado, tem filhos, faz um monte de coisa que um monte de gente que tem 2 pernas, 2 braços não faz. Agora, interessante, meus irmãos, é que ele fala que ele só chegou até isso, porque ele tentou tirar a sua vida pelo menos 2 vezes, por causa de Jesus. Então perceba, na história de superação dele, não é na prática uma história de superação humana, mas de superação espiritual. Como é também na história de Johnny, a irmã que já tem hoje 60 e tantos anos, tetraplégica desde os seus 15, 16 anos. Tetraplégica, já teve câncer 2 vezes e agora passou pelo Covid também. Aí em casa eu tropeço, quebro o dedo mindinho e a minha fé se esfarela. Tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. E Paulo está preocupado que a igreja lá perceba, entenda isso. Vamos para o último ponto, irmãos, do nosso texto. Versículos 12 a 14. Número 3. Agradecendo pela redenção em Cristo. Ou seja, irmãos, em lugar de Paulo mencionar bênçãos, talvez em Colossos tinha pessoas com posses, em vez de Paulo mencionar agradeça a Deus pela sua saúde, o que quer que seja, Paulo se concentra em quê? Naquilo que sempre estará presente na vida do cristão. A obra de Cristo na nossa vida. Então, em lugar, meus irmãos, de ficar buscando, seja grato, veja as coisas boas que estão acontecendo na sua vida, que não deixa de ser uma verdade, Paulo se concentra naquela coisa boa que, de fato, ele pode ter absoluta certeza que estava acontecendo na vida de cada um daqueles irmãos. Certo? Então veja bem, havia irmãos ali talvez que estavam passando dificuldades, outros até presos por causa do evangelho, mas tanto nesses como naqueles que não estavam passando dificuldade e não estavam presos, que nós vamos ver agora é real, é verdadeiro e pode ser o nosso maior, melhor e principal verdadeiro ponto de apoio para qualquer outra coisa da nossa vida. A gratidão por sermos de Cristo suplanta qualquer coisa na nossa vida. É por isso, meus irmãos, que um homem deixou a sua família viajar para Londres na frente, ficou em Chicago para ajudar o evangelista Dwight L. Moody no seu trabalho, para depois de alguns dias receber um telegrama que dizia assim, mais ou menos, barco naufragado, apenas eu sobrevivi. Você sabe quem é esse homem? O autor do hino Se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
Só a esposa sobreviveu, todos os seus filhos morreram naquele naufrágio. Irmão, o teu sofrimento não é inédito, não é original. Você não inaugurou o herói da fé dos sofredores. Ele não é original. E a resposta a ele não precisa vir, ela já veio. É a firmeza e a segurança da nossa vida em Cristo. Eu perdi a conta de vezes, irmãos, irmãos passaram por situações de rasgar o coração. E eu entrar em contato hoje, né, através de WhatsApp, mandando uma mensagem, mandando um texto bíblico, mandando o nosso abraço, e receber uma resposta de volta que chega a ser humilhante, que você pensa que você está enviando consolo e você, na verdade, é consolado. Mas eu fico feliz, irmão, sabe por quê? Porque isso é o Evangelho funcionando. Isso verdadeiramente é o Evangelho funcionando. Vamos lá, irmãos, versículo 12. Vamos falar primeiro da herança dos santos. Acho que já passou daí. Número 3. Isso. Nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Dignos ou idôneos, como está na área, aqui no texto significa qualificados. Não merecedores, qualificados. Alguém que foi capacitado para uma determinada ação ou posição. Por meio do Evangelho de Cristo, Deus alcançou a igreja e a fez qualificada para participar, ou seja, usufruir da herança dos santos na luz. Então veja bem, meus irmãos, é um pouco diferente de merecedor, ok? Então você fez um concurso, fez a escola lá da Polícia Federal e ganhou um distintivo, ganhou uma identificação dizendo assim, você é policial federal, você passou no concurso, você fez a escola, você fez tudo certinho. Você é merecedor. O que está dizendo aqui, meus irmãos, é outra coisa. Você está passando na rua e alguém que porventura tenha tal autoridade pega assim, olha, a partir de agora você vai ser policial. Aí toma aqui o distintivo. Eu sei que isso não existe, mas é isso que o texto está dizendo. Ninguém fez escola de nada, ninguém comprovou e provou nada, porque nós continuamos, irmãos, sendo salvos pela graça e andando pela graça. Não há mérito, não há superstar, não há herói, não há merecedor. Ele nos capacita, Ele nos qualifica para essa herança. Por meio do Evangelho de Cristo, Deus alcançou a igreja e a fez qualificada. Ele fez para participar, ou seja, usufruir da herança dos santos na luz. O sentido da palavra herança aqui é a ideia de uma grande terra sendo distribuída para cada pessoa. Um lote específico para que ele se beneficie e usufrua daquilo que alguém conquistou. Está vendo só, irmãos? Eu não mereço a herança, ela é dada. Não, eu mereço porque eu sou filho do fulano. Não. Não é assim que funcionava no mundo antigo. E nem na verdade assim funciona hoje. Alguém em vida pode fazer um testamento e dizer assim, eu vou deixar tudo para o meu cachorro. Filho, mulher, infelizmente, um abraço. Porque o doido resolveu deixar tudo para o cachorro. No mundo antigo, nós, principalmente, você apontava os seus herdeiros. Nós somos apontados para receber essa herança. Tal herança não é somente algo futuro, preste atenção, mas é também algo presente. São as posses em Cristo que vêm para aqueles que foram trazidos para fora do domínio e poder do reino de Satanás e foram transportados para o reino da luz. Essa herança começou a ser desfrutada no passado pelos santos, por aqueles que fazem parte do reino de Cristo. Está sendo parcialmente desfrutada agora no presente e será completamente usufruída no futuro. Mas que herança é essa? Segundo o contexto, além de apontar para, primeiro, vida eterna com Deus, 2, provisão de Deus para os cristãos que nesta vida nos permite andar de modo digno do Senhor. Irmãos, tem a música, uma das minhas preferidas, do Astênio Márcios, Banquete. Ela é muito legal, ele canta com seu filho. E eu vou depois colocar no grupo da igreja, se os irmãos não conhecerem, que ele fala
na verdade, que o rei fez um grande banquete e as flâmulas estão tremulando no castelo e tudo mais. Eu cheguei ali na presença do rei. Só que, como diz a passagem bíblica da onde isso foi tirado, eu não tenho vestes para o banquete do rei. Eu estou de jeans e camiseta. Então o que o rei faz? O rei me recebe. Desculpe. O rei nos recebe nas escadarias do castelo, coloca roupas brancas como a dele e nos traz para o banquete. Por que nos iludimos? Por que nos atraímos, irmãos, por nomes, por posses, por títulos, por conquistas, quando nós já temos o mais importante? A lição de hoje, irmãos, é extremamente pertinente porque perdemos constantemente de vista o que realmente importa, o que realmente é necessário na nossa vida. É o que Jesus disse para Marta: Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas, só uma é necessária. Só precisa de uma coisa. A sua irmã escolheu a melhor parte. Sabe que nós estamos, irmãos, nesta vida perdendo tempo, um monte de coisas. E é por isso que a nossa vida espiritual perde a cor, perde o brilho. É por isso que perdemos o fruto do Espírito pulsando realmente na nossa vida, porque nós começamos a ser atraídos de volta para o Egito, de volta para os alhos porós e as panelas de carne. Mas por que, meus irmãos? Porque realmente o Evangelho, a vida cristã, ela requer de nós um nível constante de humilhação. As palavras que acompanham a vida cristã são humilhação, quebrantamento. E a nossa natureza não gosta disso. A nossa natureza, quando nós chegamos na escadaria do castelo, é capaz de dizer assim: por que eu tenho que vestir a roupa que você está me dando? Essa aqui eu paguei com o meu próprio dinheiro. Isso sou eu. Essa é a nossa natureza. Preocupado, irmãos, com essa igreja, Paulo recomenda para eles o que realmente importa, o que realmente é necessário. Vocês estão passando por lutas, por dificuldades, não desanimem. Por perseguições, não desanimem. Satanás, nos primeiros séculos da igreja, irmãos, essa foi praticamente a estratégia dele. Olha, vocês adoravam Adonis e Zeus e Poseidon, whatever, quem fosse. Vocês viviam vidas boas. Acenda aí, por favor, um incenso para César. E a vida está tranquila. A Pax Romana está dando tranquilidade para o império. Mas aí lembra, depois que vocês começaram a adorar esse Deus morto, Deus crucificado, a vida de vocês complicou. E aí ele tentou isso durante quase 400 anos. E aí ele muda a estratégia. O imperador se converte. E agora se torna trend, se torna fashion ser cristão. Porque o imperador é cristão. Os escudos têm cruzes agora. Eu sei, meus irmãos, o diabo é o diabo, mas tu chamá-lo de burro não é uma boa estratégia, porque ele é muito inteligente. Porque funcionou direitinho. Agora a igreja começou a se preocupar com posses, com nomes, com poder e um monte de outras coisas.
E o evangelho foi paulatinamente, graças a Deus não na totalidade, sendo colocado de lado, de lado, de lado. Poucas luzes brilharam nos próximos 1000 anos. 1000 anos. Foi necessário que um monge, à luz de vela, lesse: o justo viverá pela fé. Aí você diz: agora as coisas estão boas de novo, chegou a reforma. Quem dera. Visite lá os países da reforma para você ver. Satanás, irmãos, infelizmente, vai mudando as estratégias, nós vamos caindo nelas o tempo todo. Meu apelo, irmãos, como pastor, como irmão em Cristo perceba isso na sua vida. Você não tem como mudar a história da igreja como um todo, lá nas Filipinas ou na Islândia, joia. Mude a sua. Mude a sua história. Ouça o apelo que Paulo fala sobre: preste atenção nessa herança, isso é o suficiente para a sua e para a minha vida. Vida eterna com Deus e provisão de Deus para os cristãos, que nesta vida nos permite andar de modo digno do Senhor. É isso que esse texto fala. Somente o Evangelho, o Cristo crucificado e ressurreto, pode capacitar o homem a desfrutar da presença de Deus. Somente o Evangelho pode fazer com que Deus sinta prazer na vida de pecadores. Devemos ser gratos a Deus, pois por meio de Cristo, Deus nos capacitou, nos tornou, nos fez aptos, nos fez agradáveis ao Senhor. Essa é a propiciação. Esta é uma das maiores heranças que o homem pode ter. Uma herança que você não precisa morrer para desfrutar e que durará por toda a eternidade. O que Paulo fala aqui é exatamente o que eu mencionei, irmãos. A ideia de propiciação é um Deus completamente santo se tornar propício, que torna alcançável por pecadores como eu e você. Isso é feito, é claro, pela obra de Cristo. Nosso texto continua no versículo 13, ele vai falar sobre libertação e adoção. Para entendermos como é que eu cheguei nessa herança. Se eu sou tão indigno assim, se eu sou tão imerecedor assim, como é que eu participo disso? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O verbo tirou, que é o que está na versão revista atualizada, tem o sentido de resgate. A NVI já traduziu direto para o seu melhor sentido. Fomos resgatados da potestade das trevas, do poder, da autoridade, do domínio das trevas. Não é uma coisa interessante, irmãos? Você vê aquela pessoa boazinha, bem vestida, cabelo feito, maquiada, ou não, se for homem, eu espero. Carro do ano, importado. Carro comissionado de alta qualidade no governo. Que nada mais é do que alguém que está nas trevas. Não é interessante isso? Aí você encontra um senhor baixinho, tarragado, que falava as coisas trocando letras. Flamengo, por exemplo. E seu Euclides era um gigante na fé, meu avô. Feirante. Roceiro. Mas não estava mais no domínio das trevas há muito tempo. Essa é a verdadeira divisão, irmãos, que há em toda a humanidade. Luz, trevas. Infelizmente, pelo mau exemplo de alguns da luz, ou uma parte dos alguns desses na luz, as pessoas acabam achando que o importante é ser tão bonzinho como aqueles poucos que estão nas trevas. Não é mais ou menos o cenário que a gente vê hoje? Toda a produção hollywoodiana diz que você vai ter um bom lugar. Acontece geralmente assim. Primeiro, Deus não é mencionado. Deus foi substituído pelo universo. O universo quer, o universo quis, o universo fez. E aí eles perguntam: mas você acha que vai ter alguma coisa depois da morte? Se tiver, com certeza você está lá, porque você é uma pessoa boa.
E é claro que, dependendo do programa, vai variar o que é ser uma pessoa boa. Se for lei em ordem, por exemplo, basta você não matar, não roubar, não estuprar. Você é uma pessoa boa. Mas se for outro programa, já vai variar o que é uma pessoa boa. A verdade é que a falsa teologia humana nunca vai chegar a uma conclusão do que é realmente necessário. Vai variar da avaliação que alguém fizer sobre o outro. Até porque, às vezes, você conhece o seu chefe, que é uma pessoa terrível, mas ele é um ótimo pai. Olha aí. Ele é um bom marido. Ele é um ótimo amigo. Ele só é ruim como chefe. Mas é assim que você o conhece. Então, na falsa teologia humana, aquele camarada ali está indo para o inferno. Mas quando vai para casa, ele é celestial. A Bíblia, irmão, joga tudo isso fora e fala aquilo que o nosso texto está dizendo. Cristo nos libertou do poder das trevas, que exerce o controle e tirania sobre os homens e o mundo. O mundo cego e controlado por Satanás e pelo pecado. Isso aí está abundantemente explicado em Efésios capítulo 2 também, né? As correntes que nos aprisionavam foram quebradas e fomos transportados para um novo reino. Fomos libertados e adotados como filhos de Deus. Irmãos, essas não são verdades, sabe? Isso é coisa para EBD, isso é coisa para a nossa vida. Isso é o tipo de coisa que não pode só ficar bonito cantado. Não pode só ficar bonito para você recitar versículo. Isso precisa transformar a nossa vida. Você é luz. Você vive no reino da luz. E aí, meus irmãos, tendo nos resgatado do domínio das trevas e nos transportado para o reino do Filho e seu amor, olha o que ele faz no versículo 14. Nesse Filho, em quem temos redenção, que é o próximo ponto da nossa lição. Redenção significa libertação, efetuada por meio do pagamento de um alto preço. A expressão em quem, claro, direciona a atenção dos leitores para a esfera em que ocorreu a redenção. O que Paulo quer que a igreja entenda é que a nossa redenção não aconteceu por causa do nosso conhecimento, nem muito menos por meio da nossa experiência religiosa, mas por causa de Cristo. O Evangelho, meus irmãos, sempre é esta a totalidade dele fazendo em nossa vida tudo e nós não fazendo absolutamente nada. Nas palavras de Jonathan Edwards, a única coisa que nós contribuímos em nossa salvação, alguém sabe o final, irmãos? Hã? É o pecado do qual somos salvos. A única coisa que contribuímos em nossa salvação é o pecado do qual somos salvos. Essa é a nossa participação, é o limite da nossa participação. Irmãos, tal noção da graça de Deus precisa ser tão forte que você precisa resistir até ao falso ensino de que a sua fé tenha comprado a sua salvação. Não. Não tenho tempo aqui para explicar tudo isso, porque a gente já explicou em outras EBDs, mas não é isso que a palavra de Deus fala. Nossa fé não compra absolutamente nada. Então, meus irmãos, o que Paulo quer é isso, que a igreja entenda que a nossa redenção não aconteceu por causa de nós, mas por causa de Cristo. Em quem temos redenção? Final do versículo 14, letra B. Falando sobre perdão, a saber, o perdão dos pecados. Na versão revista atualizada está a remissão dos pecados. Né? Remissão era um termo muito comum usado para referir a algo que tinha sido definitivamente abandonado, algo que foi esquecido e que nunca mais seria lembrado. Paulo entende que devemos ser gratos a Deus por meio do sacrifício de Cristo. Ele descartou, ele esqueceu completamente o tempo da nossa ignorância por meio do perdão. Fomos libertados do cativeiro e nossa dívida foi apagada. É aí que está no finalzinho, que é onde é o mais importante dessa explicação. A ideia de remissão, irmãos, a ideia é de pagamento. Certo? Então eu paguei alguns dias atrás uma multa. E aí, para confirmar que eu tinha pago nessa época de falta de contato, eu mandei um e-mail. Queria confirmar que vocês receberam o meu pagamento da multa. E você pode perguntar, mas existe isso? É que a multa não foi no Brasil. Então tinha que fazer tudo isso ainda por e-mail. Aí eu mandei a pergunta se eles tinham recebido. Durou uma semana, duas, não lembro bem.
e veio a resposta, a qual eu botei no Google Tradutor, porque eu não estava entendendo nada, que eu tinha sido já recebido e a multa acabou, certo? Aí eu fui tentar entrar no site que você entrava, eles mandaram um usuário e senha para eu pagar que você entrava para pagar a multa. Não tenho mais acesso. Olha aí. Eu não tenho mais acesso à multa. Por quê, irmãos? Porque ela não existe mais. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Quantos cristãos vivem debaixo de peso, de culpa? Porque não compreenderam o que é perdão de pecados. Não compreenderam, meus irmãos, como que o nosso Senhor, mesmo que o nosso pecado o desagrade, como se ele se apraz em uma oração de confissão e de arrependimento. Porque é isso realmente que ele deseja e que espera de nós. Para que a gente possa voltar ao trilho, voltar ao crescimento, voltar ao caminho que ele fez para nós. Aplicação, irmãos, estamos terminando. Você tem sido grato a Deus por participar da herança dos santos, pela libertação e adoção, redenção e perdão em seu nome? A Bíblia fala de vários homens, alguns como o jovem rico, que ainda muito cedo chegou a uma posição de destaque dentro da sociedade, possuindo uma grande riqueza. Menciona, além disso, homens que trabalharam arduamente por toda a vida e conseguiram acumular riqueza suficiente para suprir todas as necessidades e proporcionar todos os prazeres. Cita também homens que conheciam profundamente a lei, à semelhança de Nicodemos, que tinham a capacidade de convencer o povo por meio da argumentação. Pessoas que nasceram em lugares diferentes, em momentos diferentes na história, mas possuíam algo em comum. Nenhum deles conseguiu, por meio da riqueza, do trabalho bem-sucedido ou por meio da religião, andar de modo digno de Deus. Não conseguiram viver de modo que a vida deles agradasse ao coração de Deus. Esse não era, inclusive, irmãos, o dilema de Martim Lutero? Martim Lutero, meus irmãos, procurava o seu superior no monastério constantemente consternado com um pensamento de culpa. Por quê? Porque ele não conseguia entender a justiça de Deus. Ele não conseguia entender como ela é imputada à nossa vida pela graça de Deus e não por mérito algum. Pelo menos até aquele momento, até que finalmente ele chegou até lá e experimentou a verdadeira liberdade. Aliás, este é o significado do texto de João. Conhecerão a verdade libertará disso, da culpa, da condenação, trazendo remissão, redenção, tudo que nós vimos aqui. Encerrando, irmãos, não importa a situação, sempre teremos motivo suficiente para agradecer a Deus. Obrigado, Deus, pela libertação e adoção, redenção e perdão dos nossos pecados. Muitos cristãos têm se esquecido quem verdadeiramente são em Cristo. Alguns chegam até a pensar que Deus os esqueceu, pois seus sonhos não se tornaram realidade ou a vida não está como eles gostariam. Demonstram assim um completo esquecimento do que Deus fez por meio de Jesus e desenvolvem uma vida marcada pela amargura e depressão. O Evangelho já nos alcançou e nos libertou do império das trevas e nos deu uma viva esperança. Cristo em nós tem nos capacitado a viver de forma aceitável diante do nosso Deus. Portanto, irmãos, exultem e sejam gratos ao nosso Senhor e o sirvam com alegria de coração. Nunca esqueço, irmãos, a história que eu ouvi desde a primeira vez. Nunca esqueci da história contada por Spurgeon sobre a viúva pobre, temente ao Senhor, que recebeu a visita de alguém em sua casa, que lhe levou um pão, sabendo que ela passava necessidade. E ela recebeu aquele homem na porta e se apresentou e deu aquele pedaço de pão para ela. E ela olhou e disse: tudo isso e ainda Cristo. A ideia da ilustração de Spurgeon é uma pessoa pobre, desprovida, viúva, que era extremamente complicada na Inglaterra do século XIX ainda. Não tinha necessidade de absolutamente mais nada. Sabe, irmãos, eu me envergonho quanto nós somos
ou como a nossa percepção é que nós realmente merecemos algumas coisas. Merecemos ser felizes. Vamos começar lá do começo. Merecemos estar satisfeitos com as coisas. Merecemos o casamento que pensamos que deveríamos ter, os pais que achamos que deveríamos ter, os filhos que deveríamos ter, o emprego que deveríamos ter e a conta bancária que deveríamos ter e tudo mais. Eu sei que é difícil nós admitirmos isso, mas essa é a nossa melhor descrição. Nós nos achamos merecedores disso. Nós achamos merecedores das coisas mais simples, como o nosso próprio tempo. Quando alguém o tira de nós, porque nós queremos fazer o que queríamos fazer, nos sentimos agredidos, violados, desrespeitados. Como nós precisamos, irmãos, realmente voltar para o básico, voltar para Jesus, porque Ele não só morreu a nossa morte, Ele viveu a nossa vida. Pedro nos fala que nos deixou os passos, as pegadas, para que possamos segui-lo. Você tem sido, nesse sentido, irmãos, um verdadeiro discípulo. Você se pega olhando para a vida de uma pessoa como Paulo e diz assim, como tal homem pode sequer ter existido? O camarada está preso. E a preocupação dele é com as igrejas. Está preocupado com a sua prisão? Está preocupado com a sua situação? Está preocupado com algum tipo de apelação judicial que vai ser feita? Esse foco, meus irmãos, naquilo que realmente importa, só pode ser alcançado em boa parte daquilo que nós temos ouvido nesses 14 versículos de Colossenses até agora. Quando chegarmos lá no capítulo 3, busque as coisas que são do alto. Eu preciso que você lembre do que nós temos visto até agora. Só chega até o capítulo 3, passando pelo que nós vimos agora e o que vamos ver ainda. Senão, é muito bom pregar no capítulo 3, mas perde o poder daquele texto quando nós não temos a base do que vem antes. Semana que vem não teremos EBD, por força de decreto municipal, mas peço que os irmãos aproveitem o seu Shabá, o seu dia do Senhor, não de maneira religiosa, não de maneira opressiva, mas também reservando tempo para o Senhor, uma vez que não estaremos aqui. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra. Que texto maravilhoso. Texto, ó Deus, que mesmo já tendo passado por ele tantas e tantas vezes, ainda assim nos fala de maneira profunda e relevante, pertinente para a nossa vida hoje. Dá-nos, ó Deus, uma tarde de descanso. Traga-nos a noite, ó Deus, para louvar e engrandecer o teu nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.